Tem uma coisa que ninguém te conta depois dos 40. Aqueles exercícios de peito que você fazia sem pensar duas vezes. Hoje podem ser exatamente o motivo das suas dores, da sua estagnação e da frustração em frente ao espelho. Você entra na academia no automático, coloca o fone, dá o play na playlist que te acompanha há anos e parte para o supino como quem bate ponto. Um pouco de crucifixo, talvez uns dips para fechar. Afinal, foi assim que você sempre treinou, né? Mas a pergunta que não quer calar: onde está o resultado? Você já treinou demais para ainda estar se sentindo travado. Olha no espelho e vê o mesmo volume, a mesma forma, a mesma falta de profundidade no peito. E o pior? Agora tem aquela dor chata no ombro que aparece à noite. Ou aquele desconforto no cotovelo que surge depois de algumas séries. Só que você segue. Porque aprendeu que dor faz parte, certo? Errado? A verdade que ninguém te contou é simples. Não é a idade que está te limitando. É o treino ultrapassado que você ainda insiste em seguir. A maioria dos homens com mais de 40 continua usando uma abordagem de treino pensada para moleques de 20, que dormem mal, comem qualquer coisa e mesmo assim recuperam como se fossem feitos de borracha. Só que você já passou dessa fase, e isso não é ruim. É agora que você pode ser estratégico. Treinar com inteligência. Usar a cabeça antes do peso. Vamos encarar os fatos. Tem muito exercício clássico que virou armadilha. Movimentos que parecem funcionais, mas por trás estão detonando seus ombros, forçando articulações e sabotando sua evolução. Cada repetição mal encaixada vira um desgaste silencioso. Cada série feita no piloto automático é uma oportunidade de lesão batendo à sua porta. E aí entra a cultura tóxica da academia. Se tá doendo, continua. Tem que sofrer para crescer. Faz porque todo mundo faz. Só que ninguém te conta o que vem depois. Meses afastado por lesão, cirurgia de ombro, dor crônica ou, pior ainda, desistência total. Tudo por orgulho. Tudo porque ninguém teve coragem de falar que o treino tem que evoluir junto com você. E evoluir não é abandonar os pesos. É entender o seu corpo hoje. Respeitar suas articulações. Trocar risco por inteligência. Substituir movimentos que já não fazem sentido por alternativas que constroem músculo sem quebrar você no processo. E é exatamente isso que eu vou te mostrar aqui. Nesse vídeo, você vai descobrir 4 exercícios de peito que você deveria parar de fazer agora mesmo se já passou dos 40. E mais importante, eu vou te mostrar quais movimentos colocar no lugar. Opções mais seguras, mais eficazes, com foco total em proteger seus ombros e ainda construir aquele peitoral com volume, densidade e definição que você está buscando há anos. Esquece receita de maromba de 20 anos. O que funciona para você agora é outra parada. E quando você sentir a diferença na execução, no controle e na contração, vai entender o poder de treinar com propósito. Antes de continuar, já aproveita e se inscreve no canal. Deixa o like e ativa o sininho. Assim, você não perde nenhum conteúdo como esse e ainda ajuda a espalhar informação de qualidade para mais gente. Dumbbell Fly. O clássico que virou armadilha. O crucifixo com halteres é aquele exercício que parece elegante. Bonito de ver. Você deita no banco, abre os braços, sente aquele alongamento no peito e pensa: agora sim, estou ativando tudo. Mas o que você está ativando de verdade é o caminho mais curto para o ombro começar a gritar. Imagina sua articulação do ombro como uma bolinha de golfe apoiada numa taça de vinho. Durante o movimento de fly, principalmente na fase de descida, você está puxando essa bolinha quase para fora da taça, com peso pendurado nela. É um movimento instável, que exige controle tridimensional, força nos estabilizadores e uma coordenação que, vamos ser sinceros, não é mais a mesma depois dos 40. Quando a gente é mais novo,
O corpo até aguenta essas brincadeiras. Tendão novinho, cápsula articular flexível, recuperação no talo. Só que, com o tempo, aquela microdor ali começa a crescer. O ombro começa a dar sinal. E o que muitos fazem? Em vez de parar, mudam o jeito de executar. Diminuem a amplitude. Fazem o movimento com o braço torto. Mexem no ângulo. E o que acontece? Você continua lesionando. Só que agora, sem nem estimular o músculo direito. E aí vem a cereja do bolo. Dumbbell Fly nem é tudo isso para ativar o peito, segundo os estudos. A galera sofre no exercício, acha que está fazendo o peito explodir. Mas o que está pegando de verdade são as articulações, e nem é com eficácia máxima. Tem outro ponto que ninguém comenta: a instabilidade natural do exercício. Você está controlando o peso para cima, para baixo, para o lado, mantendo o punho firme, o cotovelo alinhado e o ombro no lugar. Cara, isso exige um nível de coordenação que vai ficando cada vez mais desafiador com o passar do tempo e que, quando falha, cobra caro. Então assim, se você tem mais de 40 e ainda está colocando Dumbbell Fly no seu treino, é hora de repensar. Não é questão de ser fraco, é questão de ser inteligente. Você pode continuar treinando o peito pesado, com intensidade, sem precisar pagar esse preço nas articulações. E é isso que eu vou te mostrar já já. Mas tem um detalhe que ninguém te contou. E é aí que a maioria erra. Barbell Bench Press. O rei do ego que virou vilão silencioso, supino reto com barra. O exercício mais idolatrado da academia. O termômetro do ego. A pergunta que define quem treina de verdade. Quanto você supina? A verdade? Se você tem mais de 40 e ainda está colocando esse movimento no centro do seu treino de peito, talvez ele esteja te segurando mais do que ajudando. Não me entenda mal, o supino é eficiente. Funciona. Mas ele foi desenhado para uma fase do corpo que você já passou. Uma fase onde a articulação não doía, onde a postura era outra e onde você aguentava pancada no tendão sem nem perceber. Só que hoje, o custo-benefício mudou. A barra, por mais clássica que seja, trava seu corpo num caminho fixo, que nem sempre respeita a sua anatomia. E aí começa o problema. Ombros diferentes, braços diferentes, estrutura torácica diferente, mas todo mundo forçado a seguir o mesmo movimento. Isso é tipo todo mundo usar o mesmo número de tênis. Para alguns, encaixa. Para outros, vira calo. E nos treinos, esse calo se chama dor no ombro, estagnação e lesão acumulada. E não para por aí. Para empurrar mais peso, você começa a arquear a lombar, jogar o peito para cima, esmagar a escápula contra o banco, tudo para manter aquele número subindo. Só que o número sobe, mas o resultado não aparece no espelho. Seu peito continua sem profundidade, a parte superior não cresce, e o que você ganha de carga perde de qualidade de estímulo. Ah, e tem o mais perigoso de todos, o ego lifting. Quantas vezes você já fez meia repetição, deu aquela quicada com a barra no peito ou sacrificou a forma só para manter o peso alto? Isso vicia. E depois dos 40, viciação com má execução é caminho certo para inflamação, dor crônica e meses fora da academia. Não estou dizendo que supino com barra é proibido. Estou dizendo que ele não é mais o melhor custo-benefício para você. Existem alternativas que respeitam seu corpo, aliviam seus ombros e ainda geram mais estímulo real no peitoral. E se o que você quer é resultado visível e duradouro, talvez seja hora de deixar o símbolo de lado e começar a treinar com intenção. E se você acha que isso foi pesado, o próximo exercício é ainda mais traiçoeiro, justamente porque parece inofensivo. Pec Deck, o confortável, que está te sabotando sem você perceber. Sabe aquele aparelho de crucifixo sentado que parece simples, controlado, até leve de fazer? O famoso Pec Deck? Pois é. Muita gente coloca ele no treino achando que está fazendo um trabalho técnico, refinado. Mas o que está rolando de verdade ali
principalmente para quem já passou dos 40, é um desgaste articular disfarçado de eficiência. Vamos abrir o jogo. O pec deck força seu ombro a entrar numa posição de rotação externa combinada com abdução, ou seja, uma das posições mais vulneráveis para o manguito rotador. E tudo isso com carga. É como se você tentasse girar o braço para trás segurando peso. Parece estranho? Pois é exatamente isso que está acontecendo lá dentro da sua articulação. O problema piora quando você chega na parte final do movimento, naquela fase de alongamento máximo. É ali que a compressão nos tendões acontece com mais força. E se você já vem de anos treinando, talvez até com histórico de dor, essa repetição constante acelera o processo inflamatório. E você nem percebe, até parar de conseguir levantar o braço direito sem sentir dor. E o pior? O aparelho te dá uma falsa sensação de segurança. Tá sentado, tá estabilizado, parece que nada pode dar errado. Mas segurança mecânica não é o mesmo que segurança articular. O que você sente como controle é, na verdade, uma limitação do equipamento, que te força a se adaptar a ele e não o contrário. Outro detalhe importante. A maioria dos pec decks não permite uma contração completa nem um alongamento real. Ele para antes, trava a amplitude. Você não alonga direito e não contrai direito. Resultado? Um estímulo mais ou menos, num movimento perigoso que só parece ser certo porque está todo mundo fazendo. E vamos ser realistas. Quantas vezes você já viu alguém no pec deck mandando carga absurda, bufando, achando que está detonando o peito? Quando, na real, o que está detonando são os ombros. E isso vale especialmente para quem já passou dos 40, quando a margem de erro é pequena e o histórico de desgaste já vem acumulado. Se o seu objetivo é manter o peito cheio, marcado e funcional, sem passar mais tempo tratando lesão do que treinando de verdade, então talvez seja a hora de parar de se enganar com a ideia de que máquina é sempre mais segura. E o próximo exercício? Esse sim é o que parece brutal, mas vem cobrando um preço altíssimo com o passar dos anos. Dips, o movimento raiz que virou inimigo número 1 dos ombros. Fala a verdade. Dips são daquelas coisas que fazem você se sentir forte só de olhar. Você se apoia nas barras paralelas, inclina o corpo, baixa com controle, empurra com força. Parece coisa de guerreiro. E realmente é. Mas não para quem já passou dos 40 e ainda quer continuar treinando por muitos anos. O problema é biomecânico. Durante os dips, seus ombros entram numa combinação brutal de extensão com rotação interna. Exatamente o padrão que coloca o seu ombro numa posição de máximo estresse. É como tentar empurrar uma porta no sentido contrário da dobradiça. Funciona, até o dia que quebra. E diferente de um supino, onde você controla o peso com as mãos, aqui o peso é o seu corpo inteiro. Ou seja, não tem para onde correr. A carga está ali, travada no seu ombro, no seu cotovelo, nos ligamentos que já vêm acumulando anos de microlesão, de repetição, de uso excessivo. E cada repetição é uma conta que você está jogando no cartão da sua saúde articular. E como dips são difíceis, a galera começa a compensar. Usa balanço, encurta o movimento, joga o tronco demais para frente. E aí o exercício, que já era arriscado, vira um caos biomecânico completo. Seu peitoral até entra na jogada, mas o ombro e o cotovelo estão pagando o dobro do preço. Falando nisso, sabe aquela dorzinha chata no cotovelo? Aquela pontada interna que parece tendinite? Pois é, muito provavelmente foi alimentada por dips mal executados, com carga excessiva e repetição contínua. E o argumento clássico é sempre o mesmo. Mas dips pegam o peitoral inferior? Sim, pegam. Mas a que custo? Você realmente precisa arriscar 2 articulações inteiras só para ativar uma parte do peito que você poderia trabalhar com mais eficiência e segurança em outro movimento? A resposta é simples. Não precisa.
O treino inteligente substitui agressividade por precisão. E se você quer continuar evoluindo depois dos 40, a chave é estímulo sem destruição. E é aí que entra o próximo bloco. Porque saber o que evitar é metade do jogo. A outra metade? Saber exatamente com o que substituir cada um desses exercícios para continuar crescendo, com muito mais segurança e resultado. Yup! Agora começa a virada de chave. Por que trocar esses exercícios muda tudo no seu treino e no seu corpo? Você já deve ter ouvido aquela frase: se tá doendo, para. Parece óbvia, né? Mas na prática, especialmente dentro da academia, a maioria dos caras ignora esse conselho. Treina com dor. Treina travado. Treina com o ombro latejando. Porque a gente aprendeu que dor é parte do processo, que desconforto é sinal de esforço, que para crescer tem que sofrer. Mas depois dos 40, dor não é mais sinal de progresso, é sinal de alerta. E sabe o que é pior? A maioria só muda de verdade quando é tarde demais, quando rompe, quando inflama, quando não consegue mais levantar o braço para colocar a camisa ou dormir do lado direito da cama. Aí sim vem o desespero, a fisioterapia, os anti-inflamatórios, o afastamento da academia e, em muitos casos, o abandono completo da rotina de treino. Mas e se você pudesse evitar tudo isso antes? E se você pudesse continuar treinando pesado, com volume, com intensidade, sem precisar destruir suas articulações no caminho? É exatamente isso que trocar esses exercícios faz por você. Não é sobre treinar leve, é sobre treinar com propósito, sobre respeitar seu corpo hoje e construir um físico que vai durar por muito mais tempo. E aqui vai o ponto-chave. Você ainda pode construir um peitoral forte, cheio, com volume de respeito, sem colocar seus ombros e cotovelos na linha de fogo. Basta escolher os movimentos certos, aqueles que trabalham o músculo, não o ego, que respeitam sua estrutura, não o que está na moda, que entregam resultado e não dor no dia seguinte. Nos próximos minutos, eu vou te mostrar 4 substituições que vão transformar sua rotina de peito. São exercícios pensados exatamente para quem já passou dos 40 e não quer abrir mão de resultado, mas também não aceita mais pagar com lesão. Você não vai só treinar melhor, vai treinar mais consciente, mais conectado, mais eficiente. E os ganhos? Eles vêm, e vêm fortes. A primeira troca já vai te fazer repensar tudo o que você achava que sabia sobre crucifixo com halteres. Machine Fly, o crucifixo que protege suas articulações e ativa ainda mais o peito. Se você treinou a vida inteira com Dumbbell Fly, essa troca pode até parecer leve demais à primeira vista. Mas deixa eu te falar uma coisa, não subestime a máquina. O Machine Fly é o upgrade técnico do crucifixo, é a evolução do movimento. E para quem passou dos 40, é a diferença entre crescer com consistência ou treinar com dor eterna. A primeira grande vantagem é o controle de trajetória. Quando você faz o movimento com halteres, tem que estabilizar tudo, punho, cotovelo, ombro, enquanto lida com a gravidade puxando seu braço para fora da articulação. É um caos biomecânico. Já na máquina, o caminho está ali, guiado. Você só precisa focar em contrair o peito com força total. Pensa assim, é como atravessar uma ponte estreita e escorregadia versus atravessar uma passarela firme com corrimão. Com halteres, qualquer deslize vira acidente. Com a máquina, você foca 100% na ativação muscular. Outro ponto. A maioria das máquinas modernas permite ajustar o quanto você quer alongar. Tá com o ombro sensível? Ajusta. Tá mais solto e quer ampliar a amplitude? Também dá. Essa adaptação por fase é perfeita para quem já tem histórico de lesão ou, simplesmente, não quer mais brincar com a sorte. E aí vem o detalhe mais ignorado pela galera: a curva de resistência.
Muitas máquinas são projetadas para dar mais carga no ponto exato, onde seu peito é mais forte, e aliviar nos pontos de maior vulnerabilidade articular. Isso significa que você estimula mais músculo e poupa mais articulação. Isso é treinar com inteligência. E não tem mais aquele desequilíbrio de um braço mais forte que o outro puxando mais peso. Aqui, os dois lados trabalham juntos, no mesmo ritmo, com a mesma carga. Isso melhora o controle, o foco e a conexão mente-músculo. Quer um bônus? Adiciona uma pausa de 1 a 2 segundos na contração máxima. Faz isso e me conta depois se não é um dos melhores pumps de peito que você já sentiu, sem um pingo de dor no ombro. Só não cai na armadilha do ego. Máquina não é desculpa para encher de peso e sair se balançando. Se o seu objetivo é resultado, o foco tem que ser execução, controle e conexão. Machine Fly é a primeira troca inteligente. Mas calma, que a próxima mexe num ponto sensível. O supino com barra. Supino com halteres. Liberdade de movimento, mais ativação e zero sofrimento articular. Se você ainda acha que trocar o supino com barra pelo supino com halteres é abrir mão de força, cara, você tá vendo a coisa do jeito errado. Isso aqui não é um downgrade. É uma evolução. E quando você sentir o que é fazer o movimento com alinhamento natural, sem tensão estranha no ombro, vai entender o porquê. A barra te prende. Ela obriga seus braços a seguirem um caminho fixo, forçando rotação interna, pressionando articulações e reduzindo o controle fino da execução. Com halteres, é você quem dita o caminho. Seus punhos, seus cotovelos e seus ombros podem se alinhar do jeito mais confortável para o seu corpo, respeitando sua biomecânica individual. É como sair de um terno apertado para vestir uma peça sob medida. O encaixe muda tudo. O conforto vira desempenho, e o desempenho vira resultado. Além disso, com os halteres, você consegue maior amplitude. Pode descer mais, esticar melhor as fibras do peitoral e subir com um fechamento mais completo. Isso ativa muito mais fibras musculares do que aquele supino travado, onde a barra para no peito e a contração termina no meio do caminho. Outro ponto ignorado: estabilização. Cada braço precisa trabalhar de forma independente. Isso ativa mais músculos auxiliares, melhora equilíbrio muscular e reduz o risco de desequilíbrios que acabam virando dor lá na frente. Você ganha em coordenação, controle e estética. E tem mais, dá para variar a pegada. Quer proteger ainda mais os ombros? Faz com pegada neutra, com as palmas voltadas uma para outra. Parece detalhe? Então experimenta. Um pequeno ajuste pode ser a diferença entre treinar com foco e treinar com dor. Claro, a tentação vai ser querer carregar o mesmo peso da barra. Mas não entra nessa. Supino com halteres exige controle, não pressa. O que vale aqui é a qualidade da contração, não a quantidade de ferro. Você ainda vai empurrar peso, vai crescer, vai fortalecer, mas agora com mais segurança, mais inteligência e muito mais consciência corporal. E se essa troca já te fez olhar o supino de outro jeito, espera até conhecer o próximo movimento, que humilha o pec deck em tudo que ele promete, mas não entrega. Crossover no cabo médio. Tensão constante, movimento livre e peitoral ativado de verdade. O pec deck pode até parecer um exercício técnico, mas a real é que ele limita mais do que ajuda. Se você quer um movimento que respeita seu corpo, entrega tensão do começo ao fim e ainda permite ajustes finos para encaixar melhor no seu perfil, o crossover no cabo médio é simplesmente imbatível. Aqui, você tem liberdade total. Diferente da máquina, onde o braço fica travado numa rota fixa, no crossover, você ajusta o ângulo, a curvatura do cotovelo, a posição do tronco, tudo para encontrar a linha perfeita de ativação do seu peitoral. Isso faz uma diferença absurda
especialmente para quem já tem histórico de dor no ombro ou limitação de mobilidade. E o ouro está na tensão. Com os cabos, o peito já começa trabalhando desde o início do movimento, e só para quando suas mãos se encontram na frente do corpo. Não tem ponto morto, não tem descanso. É estímulo contínuo, fibra por fibra, repetição por repetição. E sabe o que é ainda melhor? Você pode cruzar levemente os braços na hora da contração. Isso ativa os feixes internos do peitoral, aquela área que muita gente tem dificuldade de desenvolver e vive achando que precisa de um exercício especial. Tá tudo no controle do movimento, e o crossover permite esse controle como nenhum outro. Tem também a questão da adaptação. Tá com o ombro mais sensível hoje? Diminui um pouco o arco. Quer enfatizar a parte superior? Inclina levemente o tronco. Quer jogar mais carga no centro do peito? Faz o movimento mais reto. Essa versatilidade é o que torna o crossover uma arma secreta para quem sabe o que está fazendo. Só cuidado para não transformar o exercício numa puxada de costas. Muita gente exagera no peso e começa a usar braço, trapézio, até quadril para compensar. E aí perde tudo que o exercício tem de valioso. Quer resultado de verdade? Mantenha o peito estufado, cotovelo levemente flexionado, tronco firme e foca em espremer o peito como se fosse esmagar uma bola entre as mãos. Essa conexão muda tudo. E se você achou esse exercício completo, o próximo vai te mostrar como treinar o peitoral inferior com precisão cirúrgica e sem nunca mais depender de dips. Crossover no cabo alto. Definição de peitoral inferior sem sacrificar seus ombros. Chegou a hora de falar do peitoral inferior, aquela parte que dá aquela queda no peito. Deixa o volume mais desenhado, cria um visual mais completo. Muita gente ainda acha que só dá para desenvolver essa região com dips. Mas a verdade é que você pode alcançar um nível ainda maior de ativação e segurança com o crossover no cabo alto. Esse movimento é uma joia escondida. A execução é simples. Cabos na altura da cabeça, pés firmes no chão, corpo levemente inclinado para frente e as mãos se movendo de cima para baixo, numa trajetória que imita exatamente o caminho das fibras do peitoral inferior. Ou seja, o movimento segue a anatomia e não o contrário. E aqui você já sente a diferença logo no começo. Não tem mais aquela tensão brutal nos ombros, aquela extensão forçada nos braços, aquele risco constante de sair da posição e acabar sobrecarregando a articulação. No crossover, você controla o caminho do início ao fim. E quando isso acontece, o músculo trabalha muito mais e o risco de lesão praticamente some. Outro ponto forte, o pico de contração. No final do movimento, quando suas mãos se encontram na frente do corpo, você consegue apertar o peito com força total, coisa que dips nunca vão te dar, por mais hardcore que pareçam. Aqui, você treina com técnica, com tensão, com controle, e isso faz toda a diferença no resultado. Você também pode ajustar a inclinação do corpo, a largura do movimento, o ângulo dos cotovelos. Tudo isso te dá um nível de personalização que é impossível em exercícios como dips ou mesmo no próprio supino. Isso significa que você adapta o treino ao seu corpo, ao seu nível de mobilidade, ao seu histórico de lesão e ainda assim entrega estímulo máximo. E mais, por ser um exercício isolador, você pode usar ele como finalizador, com séries mais longas, repetições controladas, foco total em conexão mente-músculo. É uma forma de acabar o treino de peito com aquela sensação de missão cumprida, sem ficar com o ombro latejando por 3 dias. Mas lembra, não é para puxar como se fosse costas. O movimento vem do peito, o controle vem do abdômen e o foco vem da cabeça. Faz com atenção, com precisão, com intenção e o peitoral inferior vai responder. Com isso, você tem agora 4 substituições que não só vão preservar suas articulações,
mas também acelerar seus ganhos com muito mais eficiência. Mas tem mais uma coisa que você precisa ouvir antes de fechar esse vídeo. Você viu tudo. Os exercícios que mais machucam, os substitutos que mais constroem. E agora vem a parte mais importante. O que você vai fazer com isso? Porque a real é dura. A maioria dos caras não muda. Eles assistem, concordam, até sentem que faz sentido. Mas na hora do treino, voltam para o supino com barra, voltam para o crucifixo com halteres, voltam para os dips com aquela desculpa de sempre. É o que eu sempre fiz. Só que o que você sempre fez trouxe os resultados que você queria? Se você ainda sente dor, se ainda está estagnado, se ainda olha para o espelho e sente que falta alguma coisa, então talvez esteja na hora de treinar diferente. E não diferente por inventar moda, mas diferente porque agora você sabe mais. Treinar com inteligência é o que vai te manter no jogo, forte, saudável e em constante evolução. O corpo muda, as demandas mudam, e quem insiste em fazer tudo igual, fica para trás, fica frustrado, fica limitado. Mas quem aceita essa virada de chave, quem começa a treinar com intenção e não com ego, descobre uma coisa incrível. Você ainda pode construir o melhor físico da sua vida, mesmo depois dos 40. Só precisa fazer as escolhas certas. O que é o primeiro que você vai mudar no seu treino depois desse vídeo? Se este vídeo te deu pelo menos um momento de "agora tudo faz sentido", já deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho. Assim, a gente continua crescendo junto, com treino inteligente, resultado real e longevidade de verdade. Se esse vídeo te ajudou de alguma forma, já deixa o like aqui embaixo, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder os próximos. É rapidinho e faz toda a diferença para a gente continuar trazendo conteúdo de valor para você.